Estamos começando a partir de agora mais uma live dos amigos. Que Deus abençoe a todos vocês que a partir desse momento vão estar com a gente aqui na transmissão desta live dos amigos. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Diego Cunha. Hoje estou aqui na cidade de Tramandaí para a transmissão pela plataforma do Facebook. Também está junto comigo hoje meu amigo Fabiano Soares, que está nos Estados Unidos e neste momento vai estar saudando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, evangelista Fabiano. Amém, pastor Diego, paz do Senhor Jesus. Para você que está conosco aqui, conectado nessa live, fique conosco. Vamos estar aqui nessa noite meditando na palavra de Deus, né? A Páscoa, o sentido da Páscoa, neste momento tão importante, que estamos celebrando a ressurreição e a morte do nosso Senhor. Fique conosco, Deus vai te abençoar muito através dessa palavra, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje estamos aqui sem o pastor Pedro, porque o pastor Pedro está dando um seminário, está dando aula, não pôde estar conosco aqui nessa live. Brevemente, aí, quando tudo estiver bem, ele estará retornando juntamente conosco em nome de Jesus Cristo. Uma saudação, um abraço ao pastor Pedro e à irmã Marli, que estão sempre ligados com a gente, nos apoiando em todos os trabalhos que a gente faz. Também quero agradecer a você que a partir desse momento vai estar entrando aqui na live, que vai estar nos ajudando, compartilhando, curtindo, fazendo com que essa transmissão alcance o maior número de pessoas. A partir desse momento, nós estamos ao vivo, já com a transmissão aberta aqui pelo Facebook, e você vai estar, talvez ao vivo, ou no outro dia mesmo, vendo essa live. Pedimos para você compartilhar e curtir. Assim, dessa maneira, o Facebook entende que é um conteúdo interessante e faz com que ele tenha maior visibilidade. É muito importante, então, quando você curte e você compartilha esta live. Hoje, o tema é um tema já propositivo, já que ontem o Brasil comemorou aqui nos Estados Unidos também a Páscoa. E nós queremos falar um pouco sobre a simbologia, a tipologia da Páscoa. E você vai ser abençoado com essa palavra. Que não é só uma coisa de cunho teológico, nós vamos estar falando aqui. Claro que nós vamos falar de teologia, é claro que nós vamos falar de conhecimento bíblico, mas sobre todas as coisas, o que nós vamos falar aqui dentro desse conhecimento vai abençoar a tua vida, vai ter uma aplicação para a tua vida pessoal. Então, eu convido você que é interessado nas coisas da Bíblia, que quer conhecer os segredos da revelação bíblica, que gosta do estudo da teologia, mas que também quer entender que esta live terá uma aplicação pessoal para a tua vida. Então, por esta razão, te convidamos a ficar com a gente em nome de Jesus. E tenho certeza que você vai ser abençoado aqui nesta noite. O evangelista Fabiano Soares vai estar neste momento lendo o texto bíblico, o qual vai ser a referência nossa para esta noite. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar lendo aqui, então, pastor Diego, no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém. Amém. Graças a Deus. A partir desse momento, vá participando, como já temos aí uma pessoa, Gisele Giovanni, participando, dando a saudação aí, o Fabiano. Que Deus abençoe essa amiga internauta que já está participando aí, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a todos os internautas que quiserem participar também com suas mensagens, participe. Amém. Nós vamos estar colocando as suas mensagens aqui, ao vivo, pela transmissão da plataforma do Facebook. Que Deus abençoe.
O evangelista Fabiano acabou de ler o texto sobre a Páscoa. Nós pensamos que a Páscoa, às vezes, foi algo que se iniciou após a ressurreição de Jesus. E você vai entender nesta noite que a Páscoa, ela é algo que vem antes de Cristo. A Páscoa foi instituída no livro de Êxodo. Diferente do Natal, que não tem no Antigo Testamento, não fala isso, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, tem a palavra Natal. Mas a palavra Páscoa, essa sim, essa existe já no Antigo Testamento. Era uma festa do Antigo Testamento. Era um ritual que foi longamente usado em todos anualmente nas festas bíblicas, nas festas religiosas da época. E quando foi instituído a Páscoa? A Páscoa foi instituída na terra onde o povo de Israel estava escravo. A primeira Páscoa feita foi no Egito, aonde Deus passa, institui a Páscoa, cheio de símbolos, cheio da tipologia, já apontando a Cristo, apontando a tudo, e ele chega e diz assim: olha, cada família hoje vai comer a sua Páscoa, vai assar um cordeiro, vai comer desse cordeiro as vísceras, que é os miúdos, o gaúcho fala os miúdos, coração, fígado, as entranhas do animal. Vai também comer ele por inteiro, a cabeça, os pés, todo esse animal. Os excrementos, que é as tripas, será queimado no fogo com o que sobrar. Então o animal vai ser consumido por inteiro. Também será cozido pão asmo e ervas amargosas. E vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir nas vergas das portas. Naquela noite, o anjo da morte vai passar e as casas que tiverem ceado aquele cordeiro, as casas que tiverem feito esta santa ceia e tiver com as marcas do sangue nas vergas, o anjo da morte não visitará estas casas. Então é sobre isso que nós vamos falar. Aqui está uma pequena introdução sobre a Páscoa, evangelista Fabiano. Glória a Deus, muito bem colocado, pastor Diego. Essa Páscoa, ela teve seu início, né? Seu ponto inicial, como o pastor Diego bem disse, ali no Egito. Foi um momento em que o povo de Deus, né, os hebreus estavam ali debaixo da escravidão, debaixo do jugo de Faraó, estavam oprimidos, né, numa situação terrível. Se você ler o texto, eles estavam debaixo de uma opressão violenta, todos os hebreus, e eles clamaram ao Senhor. E o Senhor proveu um grande livramento sobre o seu povo, né, e ali o Senhor instituiu a libertação, né, o livramento. A palavra Páscoa, né, ela vem do original, lá do hebraico, do Êxodo, é mencionado no capítulo 12, versículo 27, né, do Pessah, que significa originalmente passar por cima, né, poupar, livrar, né. Foi passado, o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus e poupou, livrou eles, né. A morte não atingiu nenhum primogênito dos filhos dos filhos dos hebreus. Eles foram livres dessa praga terrível que atingiu todo o Egito, né, todo o povo egípcio. O que significa a Páscoa? Foi um livramento para eles. Deus, naquele momento, pediu para eles fazerem aquele ritual, né? Pegarem o cordeiro, pegarem o sangue desse cordeiro, passarem nas vergas da porta, nos umbrais, comerem esse cordeiro assado, né? E se sobrasse alguma coisa que fosse totalmente queimado até pela manhã, como o pastor Diego disse, com ervas amargosas, né? Com ervas amargas. E dentro dessa simbologia, eles foram tirados, eles foram libertos daquele jugo, daquela escravidão, daquela opressão que eles estavam vivendo, né, debaixo da mão de Faraó. Então, essa Páscoa, ela aponta para algo muito maior. Ela tem uma simbologia, né? Ela traz a imagem daquilo que viria a ser algo completo,
algo perfeito, né? Aquilo que eles viveram, aquela libertação, aquele livramento que o povo de Deus ali no Egito viveu naquele momento, apontava para um livramento eterno, para uma salvação eterna, para o verdadeiro Cordeiro, né, pastor Diego? Não quero me adiantar muito aqui, mas nós vamos estar falando aqui na sequência, no andamento. Então, naquele momento, a Páscoa foi instituída originalmente, né, de uma libertação do povo hebreu, do povo de Deus, do jugo da escravidão de Faraó, ali no Egito. Mas ela tem um significado ainda muito mais profundo que apontaria para o futuro. É verdade. Primeira coisa que há uma simbologia aqui. Nós vamos falar bastante de simbologia e tipologia, porque não tem como fugir desse texto para que você entenda. A primeira parte que eu quero chamar a atenção é que o cordeiro que foi assado, foi queimado, foi passado pelo fogo, ele teve que ser comido, todo ele, cabeça, pata e as vísceras. O que significa isto? Por que foi colocado isso? Significa os pés, andar com Cristo. Porque esse cordeiro é o cordeiro que João Batista viu. Quando João Batista viu, disse: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro é o cordeiro que Abraão viu, que quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque, havia um carneiro ali travado pelos chifres, em substituição do Isaque. Era o cordeiro substituto. Esse cordeiro é o que foi morto lá no início do Éden. O animal que foi morto no início do Éden para cobrir o pecado de Adão e Eva, apontando a Cristo. E agora esse cordeiro está ali sendo morto, seu sangue derramado, e nós vamos chegar lá no sangue como final de tudo, mas chama a atenção que as patas deveriam ser comidas. Significa o que é isso hoje? Andar com o cordeiro. Andar com o cordeiro que João Batista viu, o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro tinha que comer as suas entranhas, as suas vísceras. Nós temos que ter os sentimentos de Cristo. Eles comeram também a cabeça do cordeiro, uma mente cristã, uma mente voltada para o alto, para as coisas de Cristo. Então, quando se fala da Páscoa, logo nos remetemos ao sangue, mas tem o corpo. E nós vamos chegar lá na Santa Ceia ainda, lá no final. E a Santa Ceia não é só sangue. A Santa Ceia não é só sangue. A Santa Ceia tem dois elementos. Tem corpo e sangue. Às vezes, Fabiano, dentro desse texto, se dá uma ênfase muito grande para o sangue. E se esquece do segundo elemento. Não tem como nós separarmos o sangue do corpo. Porque se separar o sangue do corpo, nós estamos criando algo que não foi feito para separar. Não dá para apontar um divórcio entre sangue e corpo. Os dois têm que comungar juntos, eles estão juntos, estão atrelados. A Santa Ceia é corpo e sangue. Naquele momento não era só o sangue. O sangue era um sinal, mas dentro daquelas casas tinha o corpo. E o corpo foi consumido por inteiro, meu amigo Fabiano. Inclusive, né, pastor Diego, só existe sangue quando há o sacrifício do cordeiro? Com certeza. Né? Não existe sangue se não tiver um corpo. Um espírito Exato. não tem sangue. Quem tem sangue é quem tem corpo. Exatamente. As duas coisas estão profundamente conectadas. E o interessante também, pastor Diego, que na instituição da Páscoa, ali, o povo hebreu, eles comiam o cordeiro, né, durante aquele momento. Mas o sangue não era permitido a eles comerem ou beberem, melhor dizendo. Exatamente. Era somente para passar na verga das portas. Sim. Então, o cordeiro ia para dentro deles, né, a carne do cordeiro, mas o sangue não lhes era permitido beber. Agora, o interessante é que, evidentemente, a Bíblia usa uma linguagem figurada. Cristo está trazendo uma verdade por trás disso, não é literal, mas existe uma mensagem na Nova Aliança que traz algo diferente, traz algo novo, algo a mais. Nós nos alimentamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Exatamente. O corpo, nós nos alimentamos, tem que vir aqui para dentro deste ser.
E também o sangue. Na antiga aliança, nesse momento da instituição da Páscoa, o sangue era fora. Só o corpo do animal, né, ali do sacrifício, ele se alimentava e vinha para dentro deles, o sangue fora. Mas agora, na nova aliança, tem essa perspectiva de comer a carne e beber o sangue. E aí tem o texto em João, capítulo 6, versículo 53, que diz assim, pastor Diego: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Veja bem, né? Tá junto a carne e o sangue. Por isso que eu disse, é perigoso quando se pega esse texto e dá o foco só no sangue. Porque aí tem que estar os dois juntos. É o corpo e o sangue. Às vezes é desprezado essa primeira parte. E lá depois nós vamos entender que esse corpo aí é a igreja, é o símbolo de tudo, é a comunhão. Tem uma outra figura também depois já. Além de tudo, que quem está no corpo está em comunhão com Cristo. E falaste bem, o sangue agora, que foi aspergido naquele momento, ele não é mais aspergido. Ele é o cálice do Novo Testamento. Amém. Glória a Deus. E tremendo que o texto bíblico diz: não tereis vidas em vós mesmos, se não comer desta carne e não beber deste sangue. Isto é, não vai haver vida, só morte, só condenação. O que aconteceu com eles ali? Eles comeram a carne daquele sacrifício, daquele cordeiro, somente a carne, e receberam uma libertação física da mão, da mão de Faraó, né? Sim, receberam as leis de Moisés, receberam uma nova aliança posteriormente, né? Naturalmente, isso é certo, mas naquele momento estava sendo feito uma celebração daquele ato, mas dentro de uma circunstância em que o sangue não lhes era permitido. Mas a diferença é que agora, na nova aliança, o sangue ele é obrigatório, ele é indispensável, tanto quanto a carne, né? Sabemos que Jesus está falando aqui numa linguagem figurada, né? Há um sentido a ser interpretado esse texto, né? Precisamos nos alimentar de Cristo, nós alimentamos de Cristo como bebemos. O pastor Diego aqui já deu a dica, né? Mediante a ceia do Senhor, né? O pão, o vinho, né? Que traz a realidade da imagem do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, né? A palavra de Deus nos alimenta também, né? Que tipifica a pessoa de Cristo, né? A própria palavra de Deus. Então, é indispensável na nova aliança. Essa é uma das grandes diferenças, né, pastor Diego? Com certeza, com certeza. Mandar um abraço ao meu amigo, o pastor Adelar Trilha, aqui do Imbé, meu grande amigo, está botando aqui para que sejamos completamente renovados e tenhamos a comunhão completa com Cristo e não parcialmente. Maravilha, pastor Diego. Um abraço, pastor Adelar, a você, a toda a sua família, a todos os pastores aí do Imbé, aos pastores de Tramandaí, o pastor Adelar, que é o secretário do Conselho de Pastores aqui da região do Litoral Norte, principalmente Tramandaí e do Imbé. Estivemos juntos na segunda-feira passada, foi uma bênção, nos reunimos com os pastores aqui desta região. E o pastor Adelar é um ativista que haja comunhão entre os pastores. E que Deus abençoe, em nome de Jesus, meu amigo, pastor Adelar. Fabiano, exatamente, não tem como separar as duas coisas. E naquele momento, no Êxodo, ali Deus diz para eles: olha, vocês vão comer a cabeça do cordeiro, as vísceras e os pés. E hoje dá uma simbologia muito clara. Não dá para nós separarmos o Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo e caminhar com Cristo. É o cordeiro por completo. Amém. É de cabeça ao pé. É de cabeça ao pé. Hoje alguém quer dizer assim, não, eu quero um Cristo só de um pedaço. Eu quero só os pés. Eu quero só a mente. Não, é todo ele. É cabeça, pé, coração, entranha. O cordeiro foi comido por completo. E quando eles fizeram esta ceia, comeram o cordeiro por completo, tiveram essa atividade dentro das suas casas, o sangue foi aspergido por fora. E o anjo da morte, quando passou ali, não entrou naquelas casas. Eu quero já, desde esse momento, já deixar uma deixa para os nossos amigos internautas. Você acha que esse ritual foi forte?
foi, né? Claro que foi. Imagine vocês, depois disso aí, o anjo não entrou naquelas casas, o anjo da morte não entrou. Foi forte esse ritual. Muito mais forte vai ser o ritual que você vai ouvir hoje. É muito mais poderoso do que esse. Sabe por quê, Fabiano? Porque esse cordeiro que foi morto, ele não queria ser morto. Se perguntasse para ele, ele não iria escolher ser morto, ninguém quer morrer. Verdade. Mas o cordeiro de Isaías 53, a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca. Ele foi quieto, silenciosamente. Ele se deixou levar. Ele se permitiu levar. Ele não foi pego de surpresa, amigo internauta. Armaram uma cilada, pobre Jesus, armaram uma cilada para ele o trair. Não. Desde o começo, Jesus sabia quem era o traidor. Ele veio aqui para morrer em morte. E morte de cruz. A todo tempo ele sabia a sua missão. Ele sabia o que iria acontecer. Tanto que ele disse, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. A vontade era, vá até o fim, derrame sangue, corpo na cruz, sangue derramado. E ele disse, eu vou até o fim. Esse cordeiro não foi mudo. Esse cordeiro foi gritando, foi berrando para não ir. E foi poderoso o ritual. O anjo respeitou. Muito mais poderoso é o que você vai ouvir hoje. Esse ritual completo, perfeito, de um cordeiro que se deixou levar, que se permitiu levar. Porque esse cordeiro, Fabiano, do Antigo Testamento tinha que ser macho, sem nenhum defeito. Não podia ter uma mancha. Tinha que ser branco, sem defeito e macho. O cordeiro nosso, ele foi também um cordeiro macho. Não no sentido de macho por extensão de sexo, mas ele foi macho porque ele não negou, ele foi até o fim. Ele, masculinamente, ele se apresentou. Ele também não tinha uma mancha. Ele também se posicionou na posição que Deus queria. Exatamente. Ele se posicionou, não foi como um menino, ele foi como um homem. Ele não foi como melindrosamente. Ele se posicionou como um macho. E outra, ele também não tinha mancha. Ele também não tinha defeito. Ele era branco. Esse cordeiro, não é Jesus que aponta esse cordeiro. É esse cordeiro que aponta Jesus. Não confunda, amigo internauta. Não é Jesus que está cumprindo aquilo ali que está apontando para o futuro. Apontando para um ritual muito mais forte. Porque hoje a tua casa também tem um cordeiro macho, sem nenhum defeito. Só que diferente daquele cordeiro, que o sangue foi derramado e o anjo da morte respeitou, esse cordeiro também teve sangue derramado. Também teve o seu corpo consumido. E também quer estar dentro da tua casa, quer que você ceie com esse corpo. E quer que esse corpo esteja de cabeça, mente e pé dentro da tua casa. E se esse sangue tiver por sinal na tua vida, muito maior é esse ritual. Fique com a gente até o final e você vai entender o mistério aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, pastor Diego. E esse ponto que o pastor Diego levantou é muito, muito importante. O evento da Páscoa, né, a instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento, ela é sombra daquilo que iria acontecer de forma plena no futuro. Ela traz uma imagem de uma salvação local, regional, para um povo específico de uma linhagem, né? De uma opressão específica, debaixo do jugo de Faraó. E esse evento, esse acontecimento, essa libertação, esse grande livramento, aponta para a verdadeira Páscoa que iria vir a acontecer muitos séculos depois. Né? Tudo que está registrado na Antiga Aliança, os eventos, tudo aponta para Cristo. Cristo é a chave hermenêutica. É verdade. Para interpretarmos a Escritura, né, pastor Diego? E então, quando nós olhamos para essa libertação e olhamos para Cristo Jesus, nós entendemos o significado da Páscoa, né? O que aconteceu com eles ali? Jesus, não por acaso, não por coincidência, não por um acaso do calendário, morreu e ressuscitou no final de semana onde se comemorava a festa da Páscoa, na verdade, pastor Diego? Exatamente. Não foi por acaso, porque ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus. Não para libertar apenas
um grupo específico localizado numa região geográfica, não, mas para libertar todo aquele que nele crê. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão tremenda, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, nesse Cordeiro crê, nesse Cordeiro deposita sua fé, sua esperança, não pereça, isso é, não morra, não seja condenado eternamente, mas receba a vida eterna por meio desse sacrifício. Então, não é para benefício específico de algumas pessoas, não de uma nação, mas de toda a humanidade que crê em Jesus, que entrega a sua vida, o seu coração, se rende a Ele como Senhor e Salvador. Então, aponta para algo muito maior, não uma libertação geográfica, mas uma libertação eterna das mãos do pecado, das mãos do diabo, a salvação que Cristo, o Cordeiro de Deus. E é lindo quando a gente fala no Cordeiro, pastor Diego, porque o Antigo Testamento traz isso de forma abrangente, né? Que Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício, ele é a expiação para os nossos pecados. E a Escritura traz em vários momentos essa realidade do Cordeiro. Aqui nós temos de forma tremenda também na Páscoa, né? Que aponta para Cristo. E eu lembrei aqui agora também de Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Isaac começou a olhar, está aqui as coisas, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, nós estamos preparados, estamos caminhando aqui, já faz muito tempo, estamos chegando no lugar, mas onde está o cordeiro, pai? Né? Cadê o cordeiro? Interessante que quem tinha um problema ali, que deveria conseguir um cordeiro, era Abraão. Exato. Abraão deveria dizer, olhar para o filho dele, na minha forma de pensar natural, né, de analisar um fato natural, eu devia imaginar, supor que Abraão teria respondido para o filho, nós vamos procurar o cordeiro, nós vamos começar a procurar agora, nós vamos prover um cordeiro, meu filho, o pai vai prover o cordeiro, eu vou prover o cordeiro agora, eu vou encontrar um cordeiro aqui, ou, de outra maneira, falar para o filho dele o que iria acontecer, enfim, mas ele não atribui a si, ele diz, o cordeiro Deus proverá, Deus proverá o cordeiro. Interessante que no termo aqui, se nós pegarmos o termo específico que ele fala, pastor Diego, ele fala, Deus proverá o cordeiro para si, né? Deus proverá o cordeiro para si. Então, está apontando não só para a realidade daquele acontecimento ali, mas está apontando para Cristo, o cordeiro que Deus ia prover para a salvação da humanidade, para a libertação da humanidade. Glória a Deus. Ele é o Cordeiro que Deus proveu, Jesus Cristo. Glória a Deus. O pastor Adelar colocou aqui, Fabiano, dizendo que porque o Cordeiro teria que ser imaculado, ele faz a pergunta e depois bota, porque o homem não era. Mas chegou o tempo que estava muito fácil pagar os pecados, era só sacrificar. Então o Senhor começou a não aceitar mais sacrifício, pois pagava os nossos pecados com outros. Então Cristo encerrou e ele se deu por todos os pecados. Eu creio que o pastor Adelar está referindo-se que esses rituais de derramamento de sangue e sacrifício, como Abraão até mesmo ia fazer, era algo comum naquela época do Antigo Testamento. Os homens, até a Nova Aliança, havia outras alianças. E esta aliança da Páscoa, porque a Páscoa foi uma aliança com o povo do Egito, que estava no Egito, mas era o povo hebreu. E essas alianças, elas eram imperfeitas, porque elas apontavam para o ritual perfeito. E sobre a imaculação, Moisés, por mais figura, um ícone do judaísmo, por mais que Abraão é um ícone do judaísmo e também do islamismo, porque Abraão é um patriarca das duas maiores religiões do mundo, por mais que eles tenham tido toda essa figura, essas características da Bíblia de exaltação, de êxodo, de vitória, eles pecaram. Eles pecaram, todo homem pecou. Abraão pecou, Moisés pecou, Elias pecou, João Batista não relata qual foi o seu pecado, mas ele pecou, embora lá ele teve dúvida se era Jesus ou não, porque todos falharam, todos pecaram. E esse cordeiro é macho, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Isso significa o quê, pastor Adelar? Que ele era imaculado, ele não tinha mancha. Ele não tinha mancha, o seu sangue
Era um sangue que nenhum momento sequer, dentro do seu corpo, dentro de si mesmo, coabitou ou agiu qualquer tipo de pecado. Então, todos os outros sacrifícios eram imperfeitos. Eles apontavam a Cristo, mas de uma maneira imperfeita. Agora, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Ele foi obediente e sacrificou, obediente para morrer em morte, e morte de cruz. Por isso que ele é o sacrifício perfeito, morreu sem nenhum pecado, e esse é o ritual que nunca mais vai se repetir. Houve várias alianças nos tempos bíblicos, não foi uma aliança, houve outras alianças, mas este é o fim de todas as alianças. Este é o fim de tudo. Porque antes eles olhavam, Fabiano, uma coisa interessante da teologia é que os patriarcas, os profetas, eles olhavam a Bíblia do passado, mirando um futuro que muitos não conheceram. Abraão gostaria de ter visto esse dia. Elias gostaria de ter visto esse dia. Moisés gostaria de ter visto esse dia. O dia que o cordeiro bradou e foi consumido, deu testelestai, foi consumada a obra. Eles ansiaram por esse dia. Agora nós não olhamos o Antigo Testamento buscando aquele dia. Nós olhamos esta passagem da cruz para trás, olhando da cruz para o passado, entendendo que da cruz nós olhamos lá para o Êxodo e entendemos ali o que houve, o que aconteceu. Conseguimos do Novo Testamento desvendar o passado, e eles do passado olhavam para o futuro, desejando esse dia. Por isso é um privilégio, Fabiano. É um privilégio que Abraão não teve. É um privilégio que Elias não teve. É um privilégio que Davi não teve. Já pensou nisso aí, amigo internauta? Nós temos esse grande privilégio. Porque nós vimos e sabemos que houve esse dia. Não vimos fisicamente, ninguém estava lá, mas já aconteceu por nós. Então nós somos uma geração DC. O que é geração DC? Depois de Cristo. E eles eram a geração AC, antes de Cristo. Então nós já vivemos esse dia, porque nós pegamos a Bíblia e tem assim Antigo Testamento e Novo Testamento. E lá na quinta-feira, ele celebrou a nova Páscoa. Na quinta-feira ele chamou os discípulos e disse: olha, a partir de agora estamos encerrando a Páscoa que Moisés colocou, porque uma nova Páscoa vai ser estabelecida entre vocês. E do domingo vocês vão entender perfeitamente esta Páscoa. Olha que privilégio, Fabiano. Nós somos privilegiados. Nós somos a geração mais privilegiada de todas. Porque nós vimos o grande dia. Nós conhecemos o grande dia. Nós somos a geração depois do grande dia. Nós não somos a geração antes do grande dia. O que nós vivemos, os patriarcas gostariam de ter passado. Eles gostariam de estar nesta geração e não tiveram. Nós somos a geração superior, a geração que estava no Egito. Porque eles tiveram um cordeiro que não foi voluntariamente, mas o nosso cordeiro, ele foi voluntariamente por nós. Somos uma geração privilegiada. Amém. Glória a Deus. Isaías profetizava acerca do Messias, e Isaías dizia, e com propriedade poderia dizer, né, o Messias virá, o nosso libertador virá, né? Mas nós podemos dizer algo mais profundo. A gente pode dizer: ele morreu por mim. Ele morreu por nós, né? Sabemos que Cristo, a obra expiatória de Cristo, abarca, a cerca, engloba todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que estão em Cristo. Sabemos que a antiga aliança aponta para Cristo, naturalmente, né? Mas eu digo de uma forma específica, que nós temos a consciência desse evento, como o pastor Diego bem mencionou, desse evento que já aconteceu, está narrado, temos detalhes das palavras de Cristo para nós, né? Então, certamente, Cristo morreu por todos aqueles que nele creem, naqueles que nele esperam, Quando perguntaram para Jesus assim: quem é você? Você é maior que Abraão, nosso pai na fé? Aí Jesus disse: Abraão se alegrou aquele dia. Abraão se alegrou no dia que o cordeiro ia vir. Então, isso é muito forte. Claro que isso aqui, teologicamente, nós poderíamos fazer uma live só sobre esse tema, sobre esse assunto. Sim. Quando ele diz: Abraão se alegrou naquele dia. Porque antes de Abraão, ele já existia. E Abraão, quando soube desse projeto, ele se alegrou.
porque aquele dia estava acontecendo. E lá no final de Isaías 53, assim, a sua alma ficará feliz. Vamos traduzir no dia de hoje. A sua alma vai ficar muito feliz quando ver a sua prosperidade sobre a terra, depois do sacrifício, porque ele é o único que morre e depois pode ver o que aconteceu ainda. Todos que morreram não viram mais o que aconteceu, mas ele é um fiel testador, ele é o único testador que morreu, ressuscitou, para ver se o testamento caiu na mão certa, do jeito certo. Olha que tremendo isso, Fabiano, é muito forte. Glória a Deus, glória a Deus. E colocando em outras palavras, né, o que eu estava tentando expressar é mais ou menos assim: Isaías sabia que viria um Messias, o libertador, mas não tinha a plena consciência e entendimento de como seria essa libertação, o plano de salvação para Deus em relação à humanidade. Nós temos o conhecimento que foi a partir da morte de cruz e ressurreição desse plano. Então, isso é muito significativo, né? Sabemos que o Rei esteve aqui na Terra e morreu por nós, temos essa consciência, e ressuscitou por nós. Isso é muito tremendo. Como o pastor ali comentou antes, né, nós não temos como nos chegar diante de Deus por meio de sacrifícios, não são aceitáveis, porque o sacrifício humano é ineficaz. Não podemos achegar-se diante de Deus esperando que há mérito algum em nossas obras. Não há mérito em nossas obras, não há mérito em nossa justiça, não há mérito nas coisas boas que fazemos. Nossas obras, nossa justiça, nossas boas ações são consequência da nossa salvação, são resultado da nossa salvação, não são o motivo da nossa salvação. Aqui é um ponto que já desmancha, por exemplo, doutrinas e seitas como o espiritismo, sendo bem aberto aqui, o kardecismo, que faz obras e obras e obras para justificar-se perante Deus, mas a Bíblia diz que as nossas obras são como um trapo de imundícia, estamos em condenação. Então, quando recebemos por meio da graça, por meio deste sacrifício, do Cordeiro que foi morto, do Cordeiro imaculado, então, sim, nós passamos a viver uma nova vida, recebemos o Espírito Santo, e então a nossa vida começa a manifestar essas obras, essa justiça. Por quê? Porque fomos salvos, porque fomos transformados, porque fomos alcançados pela sua graça, pelo seu perdão, pelo seu favor imerecido. Né? Isso é maravilhoso, porque como o pastor ali mais ou menos pincelou, o homem não pode justificar-se diante de Deus. Isso é uma verdade fundamental da Escritura. Quem pecou contra Deus foi o homem. Mas Deus está aqui em cima e o homem está aqui embaixo. O homem não tem como se justificar, chegar lá em cima, frente a frente com Deus e justificar-se para pedir perdão, porque o homem é pecador, vive debaixo de um estado de condenação. O que precisa acontecer se o homem não pode chegar-se diante de Deus? Precisa ser o próprio Deus para poder chegar-se. Então, o que Deus fez? Deus se fez homem para poder chegar-se diante do próprio Pai e, por meio do seu sacrifício, redimir a humanidade. Na Páscoa, Fabiano, os homens ofereceram um cordeiro a Deus. Na graça, Deus oferece um cordeiro ao homem. Aleluia. Esta é a grande diferença. Aleluia. No Antigo Testamento, o homem oferecia. Agora, Deus está oferecendo. Deus está dando o maior exemplo de todos. É Deus quem oferece agora. Amém. Em vários rituais do Antigo Testamento, o homem pegava o melhor que tinha e oferecia para Deus. O homem pegava o melhor do campo e entregava para Deus. Desde os dias de Abel e Caim foi assim. Onde Abel sacrificou para Deus o melhor que ele tinha. E Caim não sacrificou o melhor. Porque naquela época o homem estava sacrificando para Deus. Agora Deus sacrifica pelo homem. Jesus se sacrifica. Deus entrega o cordeiro. Deus entrega o seu Filho unigênito agora, para que ele, todo que nele cresce, não pereça e tenha vida eterna. Então, eu estava falando, Fabiano, sobre esta graça, que é de graça e voluntária, embora as duas palavras não são a mesma coisa. De graça e graça são duas coisas diferentes, mas só num trocadilho aqui falando. A salvação é de graça. A salvação já custou o preço. Não existe obras para que eu seja um salvo.
Mas, na verdade, como o Fabiano disse ali, ser um salvo produz as obras. E às vezes as pessoas não entendem isso. Dizem, não, eu sou salvo, eu não preciso fazer nada, eu só posso pecar, posso fazer uma vida errada, porque Jesus já pagou o preço. Então eu estou salvo. Então não é salvo. Porque eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou um salvo. Amém. Isso é a diferença. Isso é a diferença. Eu não faço boas obras para ter salvação. Eu tendo salvação, automaticamente eu produzo as boas obras. Se manifesta. Isso não é sacrifício daí também. Isso aí é voluntário. Acontece automaticamente por devoção voluntária. Porque isso é o próprio Espírito que está fazendo na nossa vida. Agora, há outras coisas, Fabiano, que tem preço. Consagração, você tem que pagar preço, hora de madrugada, jejua, busca, isso é preço a pagar, porque isso é diferente de salvação, isso não tem nada a ver com salvação. Não. Muitas vezes confundem, a salvação não tem preço, agora, a unção para pregar num culto, aí já tem um preço para pagar. Aí não adianta eu ficar o dia todo dormindo dentro de casa, nunca jejuo, nunca faço nada, não oro, não leio a Bíblia, e chego, acho que Deus vai me usar no culto. Também não é assim. Quero uma intimidade mais profunda com Cristo, paga o preço da santificação, da separação. Claro, com certeza. Ministério. Ministério. E não quer dizer que vai ser salvo por isso, mas quer dizer que vai ser usado por isso. Exato. Usado por isso. Exato. Que é diferente de ser salvo. Porque tem muitos que são usados e Deus até usa e talvez nem vão ser salvos. Então isso não tem ligação e as pessoas confundem muito isso aí. Há uma confusão nisso aí. Vou mandar uma saudação aqui para o Sandro Soares, aí, irmão do Fabiano, que está junto com a gente na live. Deus abençoe aí, Sandro. Um abraço para você aí, meu amigo. Sandro aí, Fabiano, tá aí, ó, te assistindo. Meu mano, um abraço, meu mano, que Deus te abençoe, querido. Um abraço também para a irmã Gisela, também, que comentou lá no início, Gisela, Giovanni, um abraço para esses queridos também. Deus abençoe vocês aí. Que benção, a irmã Josiane Rosa de Montenegro aí, o irmão Edson, os filhos aí assistindo a live dos amigos, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Participe, você também, curta, compartilhe, esteja junto com a gente, compartilhando, curtindo, é muito importante quando você compartilha, é muito importante quando você curte aqui a live, porque dessa maneira o YouTube, o Facebook entende que é interessante, as pessoas estão curtindo, ó. Estão compartilhando, então vou fazer com que ele tenha maior visibilidade. Então, se você fazer isso, a live vai ter maior visibilidade. Inclusive, os teus amigos vão estar assistindo também, vão ser abençoados com esta live dos amigos. Que Deus abençoe todos vocês. A irmã Tatiane Conceição está aí participando, nossa irmã querida lá da cidade de Taquari também, sempre avivado, junto com a irmã Arlete, o Yuri. Que Deus abençoe essas irmãs queridas lá da cidade de Taquari, como esse povo guerreiro de Montenegro. Estavam todos junto comigo ontem lá em Taquari. Josiane, o Edson, a Tatiane, a Arlete, o Yuri, o Taylor, todo mundo lá, o Abel, Faceiro, Feliz do Mundo, a Chayane, estava lá o comitiva de Montenegro, Taquari, todos reunidos nesta comunhão, que Deus se agrada, e Deus abençoe esse povo que eu amo muito, e que Deus abençoe vocês, que esse amor em Cristo entre nós cada vez esteja mais fiel, mais repleto e mais abençoado em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Fabiano, quando eles comeram a Santa Ceia dentro, que Santa Ceia, amigo internauta, o que é uma ceia? Você sabe o que é uma ceia? Ceia é comer, é se alimentar. Quando você serve a comida lá, domingo, churrasco, coisa e tal, para a tua família, isso é uma palavra sofisticada. Aquilo ali é a ceia, é um alimento, é uma ceia. Então, a palavra ceia é uma palavra sofisticada, mas, na verdade, não é nada mais, nada menos que fazer uma refeição. E lá naquele dia do Egito, eles fizeram a ceia. Não era uma santa ceia, era uma ceia que depois veio ser instituída não só como ceia, mas uma santa ceia, uma refeição que é santa. Então, todos os dias nós ceiamos, mas agora aqui vai ter a santa ceia. E quando eles ceiaram, eles comeram a carne assada no fogo, simbolizando a aflição, fogo da aflição, comeram tudo e cada casa se alimentou, comeram ervas amargosas, se lembrando do tempo que eles viveram debaixo do escravo do Egito, tudo simbologia, tipologia, e o sangue foi aspergido nas vergas das portas. E naquela noite, as casas que não tinham a marca do sangue da porta e que não tinham participado da ceia, preste atenção, não tinham participado da ceia, o anjo da morte entrou e levou os primogênitos daquela casa. Ele entrou naquelas casas. O que quer dizer isso, Fabiano? Comunhão
comunhão, carne, a comunhão da carne, a comunhão da ceia e a aliança do sangue. Então, por isso que é completo agora. A comunhão de estar com Cristo e a comunhão de estar aliançado com Cristo. São duas coisas que ele tiveram que fazer. E hoje é uma coisa. Pode completar, pastor Diego. Depois... Não, pode falar, eu já tinha encerrado, pode falar. Não, eu lembrei do texto que diz, quem tem o Filho, falando de Jesus Cristo, quem tem o Filho tem a vida. Né? Em outras palavras, quem não tem o Filho não tem a vida, está debaixo do jugo da morte, da escravidão, do pecado. O que tinha naquelas casas que não tinha o sangue, que não tinha o cordeiro, né, como ritual ali na refeição? Tinha morte, pastor Diego. Tinha morte. É isso aí. Onde não tinha o sangue, não tinha o cordeiro, tinha morte, né? Tem um texto, pastor Diego, que até você mencionou, mas eu acho que é importante nós lermos. É esse texto aqui de Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 7. Diz assim o texto: verdadeiramente, né, falando de Jesus Cristo, profecia do profeta Isaías, 700 anos aproximadamente antes de Cristo vir em carne nesta terra. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o pastor Diego disse, ele se voluntariou, ele se colocou à disposição de Deus. Ele não foi forçado nem obrigado para a cruz. Ele foi por amor e por obediência ao Pai. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E o texto segue aqui com uma linguagem muito rica, uma palavra maravilhosa, falando sobre Cristo, o Cordeiro de Deus, falando do sofrimento dele. 700 anos, Isaías já anunciava, já prenunciava como seria, né, este grande acontecimento. Que ele não viu. Que ele não viu. Que ele não viu. Eu imagino, Fabiano, ele escrevendo e pensando que grande dia. Que geração vai ser esta? Que vai ver esse dia, que vai ver esse momento. E agora nós somos essa geração. E como a gente não valoriza isso? Que mistério isso aí, rapaz. Isaías escrevendo, dizendo, eu queria estar lá. Que grande dia vai ser esse, que bênção. Esta geração vai ser uma geração muito diferente. Vai ser uma geração que vai viver uma graça, vai viver um anúncio de um novo tempo. E agora nós somos essa geração. E esse dia já, profeticamente, já aconteceu. E a Escritura trabalha de uma forma linda, em muitos momentos, como eu já disse antes, traz a questão do Cordeiro, né? E fica claro, evidente no Novo Testamento que Jesus é o Cordeiro. Né? No versículo 7 ali, ele foi oprimido, não abriu a boca, como um cordeiro. Como um cordeiro. Ele é o cordeiro que foi moído pelas nossas transgressões, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, ele foi moído. Essa é a Páscoa, meu amigo, meu irmão. A Páscoa não tem a ver com chocolate. Aqui nos Estados Unidos, não tem essa cultura de ovo de chocolate, pastor Diego. Isso não existe nos mercados. Aqui, ao menos, onde eu moro, aqui na Califórnia, isso não vejo. No México, né, eu estava ainda ontem cortando o cabelo ali, falando de Jesus para a senhora, e ela disse que no México não tem ovo de chocolate. Né? Então, o Brasil, eu sei que tem uma tradição muito forte, muito
muito grande da questão do ovo de chocolate, que a questão do coelho, que acaba furtando de uma forma violenta o verdadeiro sentido do Natal. Quando não ensinamos as crianças desde pequeno, desde a mais tenra idade, o verdadeiro sentido do Natal, estamos furtando a palavra de vida eterna na vida dessas crianças. Semeie quem é Cristo na vida dos seus filhos. Semeie quem é o Cordeiro de Deus. Semeie quem é aquele que haveria de vir para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia para salvar os seres humanos dos seus pecados. Ensine para os seus filhos. Mostre o verdadeiro caminho. Né? Não deixe a cultura desfazer, desmanchar o verdadeiro sentido, furtar o sentido da Páscoa. Assim como não deixe o Papai Noel furtar o sentido do Natal. Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu não sou contra presente, eu não estou falando mal de... Eu gosto muito de chocolate. Não é esse o ponto. O ponto é permitir que o diabo te engane, furte a mensagem de salvação de dentro do teu lar, de entre os seus, te ensinar o caminho da vida. Amém, pastor Diego? É verdade. Mandar um alô aí para o Yuri, meu discípulo lá de Taquari. O Yuri que está assistindo a live aí também. Um abraço aí, meu irmão Yuri. Brevemente vai estar se batizando nas águas. Só não se batizou ainda por causa do tempo não deu, mas o primeiro calorzinho que der de maio aí, nós vamos estar batizando ele em nome de Jesus. Amém. Fabiano, quando o Cordeiro foi morto? Quando ele foi morto? A resposta, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. As pessoas ficam imaginando assim, Deus criando Adão e Eva. Vamos criar Adão e Eva aqui. Meu Deus, Adão e Eva caíram. Que projeto falido. E agora, quem poderá nos defender? Aí aparece Jesus como o Chapolin Colorado. Não foi nada disso. Deus está criando Adão e Eva e já sabe, olha, eu vou criar Adão e Eva e eles vão pecar contra mim. Meu filho vai ter que morrer por eles. Vai ter que ser entregue por eles. E eu vou criar eles mesmo assim. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de o mundo existir, o projeto do Cordeiro já existia. Porque Deus, Fabiano, não tem data. Deus não tem 10 mil anos, 5 mil anos, 3 mil anos. Deus é um dia, para ele é 1000 anos. Deus, o ontem é hoje, o amanhã é hoje. Não existe tempo, ele é o dono do tempo. Ele vive no Kairos, nós vivemos dentro do Cronos. São tempos, são coisas diferentes. Ele está dentro da eternidade. Porque da eternidade ele é o Pai. Da eternidade ele é o Pai. O Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem, já sabia do pecado do homem, já sabia como ia cair, já sabia que ele ia ter que se oferecer como um cordeiro para tirar o pecado do homem, remover a mancha do homem e produzir salvação através de sangue e de sacrifício através de carne. Então ele já sabia que ia fazer isso. Então o cordeiro, amigo internauta, não foi um remédio pós-problema, que nem agora os homens tiver que criar uma vacina por causa de um problema. Não, Deus não criou uma vacina por causa de um problema. Deus já tinha a solução e ele permitiu que o problema existisse. Ele não criou uma solução para o problema. Jesus não é a cria de uma solução, ele não criou uma solução. A solução já estava pronta antes da fundação do mundo. E isso é tão forte que lá no Apocalipse, se não me engano, capítulo 5, Fabiano diz assim: eis o Cordeiro que esteve morto, mas reviveu. Aí no Apocalipse, ele é visto de novo como Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Eles não estão falando assim, olha, aqui tem um homem que foi morto e reviveu. Não, eles vão para a tipologia do Êxodo. Eles vão para a tipologia do sacrifício. Eles vão para a tipologia que o homem oferecia um cordeiro, e agora Deus está oferecendo o cordeiro. Então, lá no Apocalipse, remonta-se o cordeiro da fundação, da Gênesis, com o cordeiro agora do fim, da revelação. O cordeiro agora revelado. E o cordeiro da Gênesis, da fundação do mundo, é revelado como o cordeiro que foi morto, mas reviveu. Eu falei para você que esse tema é muito mais poderoso que o ritual de Êxodo, porque o cordeiro do Êxodo não reviveu. O cordeiro do Êxodo morreu, foi comida a sua carne, a sua cabeça, foi colocado no fogo os seus excrementos e acabou. Não reviveu mais. Agora, esse cordeiro, ele reviveu.
Reviveu por quê? Porque sem morte não há testamento. Você só pode tomar posse de um testamento quando haver morte. E o Antigo Testamento havia morte pelos rituais. Agora, o Novo Testamento abriu uma nova página. O testador tem que morrer. E o testador morre para que o testamento venha nas nossas mãos. Só que esse testador, ele morre para que o testamento venha nas nossas mãos na sexta-feira, e no domingo ele ressuscita como o cordeiro que foi morto e reviveu, para que o testamento se haja nas tuas mãos e ele vele para que cumpra a sua palavra nas suas mãos. É forte isso. Glória a Deus. E interessante, pastor Diego, tu mencionou ali, muito antes de a criação de Adão e Eva, né, já tinha acontecido, Deus já tinha determinado, né, isso é mistério, né? Isaías falou como se já tivesse acontecido, né? Ele foi moído, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, né? Dentro da eternidade, não há tempo para Deus. Dentro da linguagem de Deus, não existe isso. Entre o passado e o futuro, não há diferença. Isso. Não há Exatamente. Diferença. Deus não está numa realidade linear como nós. Não é uma linha cronológica, né? É uma outra realidade totalmente diferente. Então, pastor Diego, Gênesis 3,16, só para apoiar o que o pastor Diego disse antes, tá ali o proto-evangelho, o primeiro evangelho, diz assim: e a mulher disse, o Senhor dizendo, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E no 15 diz assim, um versículo antes: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Quando ele deu o juízo para a serpente, feriria o calcanhar, e Cristo foi para a cruz. O corpo de Cristo foi moído verdadeiramente. Foi ferido. Foi ferido, foi esmagado. Agora, Jesus feriu a cabeça da serpente. A cabeça. Então, aqui já está o proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, né? É a palavra de salvação para a humanidade. Aqui é a primeira declaração, né, da parte do Senhor, de uma forma bem clara, que Deus levantaria um libertador, um salvador. E isso aqui, como o pastor Diego disse, não é uma situação que aconteceu e aí Deus teve que pensar rápido, em 15 minutos, eu vou ter que dar uma solução agora para o problema. Adão e Eva comeram do fruto, como é que eu vou resolver? Não, as coisas não aconteceram dessa forma. Deus já tinha planejado na eternidade. Deus só trouxe o conhecimento deles para a serpente, para Adão e para Eva, a palavra que Deus necessitava trazer naquele momento. Né? Jesus não foi para Jerusalém, hoje é a Páscoa, nesse final de semana já estava quase me esquecendo que eu vou ter que ser sacrificado, e aí ele sai correndo para Jerusalém. Não, porque Jesus iria para Jerusalém 700 anos depois e entraria em Jerusalém sentado no jumentinho e seria levantado no madeiro e ao terceiro dia ressuscitaria, porque Jesus iria passar por isto. Isaías teve que dar um jeito de escrever, né? Estou falando uma linguagem aqui entre nós, né? O Espírito usou Isaías para deixar escrito, porque aquilo que iria acontecer. Entende, meus amados? Então, nada pegou Jesus de surpresa, nada pega Deus de surpresa. Tudo é um plano de Deus. O Cordeiro de Deus foi um cordeiro mudo, mas foi um cordeiro voluntário, um cordeiro que se entregou por amor. Foi assado no fogo. Ele foi assado no fogo. Porque o fogo que assou o cordeiro foi o fogo da aflição. Porque, na verdade, Fabiano, quando você assa uma carne, você vai queimando aos poucos, você vai... A força do fogo vai fazendo dar o ponto a ela. E a força desse fogo foi dando o ponto tão forte que na quinta-feira ele suou sangue. Era o ponto do fogo. A carne estava sendo assada no fogo. E quando Abraão viu o cutelo, e Isaac disse, olha pai, aqui está o cutelo, aí está o fogo, ele estava vendo o cutelo, o instrumento de morte, e o fogo, o instrumento de preparo da carne. O fogo prepara a carne.
como o fogo do Egito, como o fogo lá nos dias do Egito preparou e assou a carne. E aqui o fogo que prepara a carne não é o fogo feito por brasas de lenha, mas são os fogos, é o fogo da aflição. É o fogo da aflição. Ele é assado no fogo. Quando ele está suando sangue, a carne está chegando ao ponto. Está quase chegando ao ponto. Também traduzindo, são as dores de parto que estão se aproximando. E ele agora está sofrendo as aflições, está sentindo as aflições, e está sendo assado no ponto. Está quase chegando ao ponto, porque sua carne está sendo assada no fogo. Está chegando agora ao ponto da quinta-feira, que no outro dia é sexta, aonde a sua carne vai ser consumida, aonde o cordeiro estará pronto agora. Veja, amigo internauta, como tem simbologia na Bíblia e nós temos que entender a tipologia. Pastor Diego, e a agonia do Getsemane, a angústia interna, a pressão que ele estava vivendo naquele instante, porque como homem que ele era 100% e Deus 100%, como homem, ele sabia que em pouco tempo, em algumas horas, ele estaria morrendo. Imagine o tamanho da angústia interna. Ele chegou a suar gotas de sangue. Que violento, que violenta pressão, que violenta dor, que violenta angústia. Ele viveu ali, naquele instante, no Getsemane, falando com o Pai. O fogo da prova, o fogo da aflição. Meu Deus. E ele não voltou atrás, ele não recuou. Ele disse, Pai, se for possível, se haver uma outra maneira, né, alguma outra forma, se há essa possibilidade, passa de mim esse cálice, né? Mas seja feita a tua vontade. Que tremenda experiência, que tremendo aprendizado nós temos aqui, né? Como nós conhecemos aqui o caráter de Cristo. Ele amou e amou até o fim, amou na angústia, amou na dor, amou suando sangue, amou acima das angústias, amou acima do medo, amou acima de tudo. Foi obediente acima de tudo. Que tremendo. E ali ele vai e se entrega. Quando der a oportunidade para ele se justificar, né, pastor Diego? Justifique-se. Ali ele se calou. Como cordeiro mudo, pastor Diego. É verdade. Quando afligia, não afligia. Quando injuriado, não injuriava. Perguntaram sobre a defesa dele, ele ficou quieto. Disse, é vocês que estão dizendo. Deram oportunidade. É tremendo. Mandar um alô para a Adelaide, que está aí nos assistindo também, lá de Capão da Canoa. Quarta-feira eu vou estar junto com a igreja de Capão da Canoa lá, com a irmã Adelaide e a irmã Pauline. Essa quarta-feira agora, vamos estar lá em Capão da Canoa e Deus vai estar abençoando o povo de Capão em nome de Jesus Cristo. Fabiana estava falando antes sobre a divindade de Cristo e essa parte da onisciência e a onipotência. É ter a ciência de tudo, conhecer tudo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. E são atributos divinos que, como o Fabiano explicou antes, não existe cronologia de tempo, não existe cronologia linear de tempo de 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 anos. Não existe isso. E o interessante é que dentro dessa presciência, tudo que Jesus veio, ele já sabia que ia acontecer com ele. Ele não é uma criança que nasce e decidiu ser médico, depois tem confusão na cabeça. Não, agora eu quero ser advogado. Não, eu quero ser um dia professor. Aí tem... Não, ele veio destinado. Com 12 anos, ele está ensinando os doutores no templo, porque ele disse, estou fazendo a obra do meu pai. Ele já tem ciência do que ele vai fazer. Ele sabe a sua missão, ele veio sabendo a sua missão. E quando ele trabalha dentro da carpintaria do seu pai, o seu pai adotivo, José, ele trabalha com prego e madeira. E quando ele trabalha com prego e madeira, ele sabe que são os instrumentos que serão o cume da sua morte. Serão o cume da morte. Prego e madeira. Vai ser o ponto que a carne está sendo agora oferecida no fogo. Seria oferecida no fogo. O fogo, meu amigo internauta, que está falando lá no que o cordeiro foi assado no fogo, o fogo simboliza o ponto. Que não pode queimar e nem pode ser apresentado cru. O ponto é esse, não pode ser apresentado cru
e não pode ser queimado, tem que ser assado no fogo. Os excrementos, Fabiano, foi queimado. Os excrementos foi queimado, mas a carne não foi queimada, a carne foi assada. Foi o ponto certo. E você sabe, Fabiano, que o cristão também tem que ser assado. E ele não pode ser queimado. Ele tem que ser assado. Ele não pode ser cru e nem pode ser torrado. Porque o cristão, dentro da simbologia de passar pelo fogo, é o vaso de Jeremias 18. Porque quando se prega sobre o vaso de Jeremias 18, nós temos que lembrar uma coisa. Não é só o barro. O barro, quando é levantado, ele está automaticamente pré-pronto. Mas ele só toma forma e é útil para ser utilizado quando ele dá o ponto. E o ponto é o fogo. Se tiver pouco fogo, Fabiano, ele está mole. Ele não é um vaso útil. Se der o fogo muito forte e ele queimar, ele estoura. Ele estoura. Também não funciona. Então tem um ponto. Um ponto. Ele tem um ponto. E nós, cristãos, também passamos pelo fogo. Nós também passamos pelo fogo. E Jesus disse, se passares pelo fogo, ele não te queimará. Não te queimará. Se passares pelo fogo, você não vai queimar. Você vai ficar no ponto. E essa expressão, Fabiano, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nós somos assados no fogo também, como Cristo. Porque nós estamos na via dolorosa como ele, com a cruz também. O cristão tem cruz. E nessa cruz nós passamos por um momento do fogo também. A prova, as aflições. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, que eu venci. Vocês também vencerão. Jesus tinha uma cruz, nós também temos. A dele era de madeira, a nossa não, a nossa é a cruz de Cristo. As aflições, as angústias, e há um fogo também, que não nos queimará, mas nos deixará pronto. O que eu digo a verdade para você, amigo internauta? É o fogo que amadurece o homem. É a prova que deixa você um ser humano melhor. É a prova que te aproxima de Deus. É os momentos ruins, muitas vezes, que leva você a se entregar esse coração duro para Jesus. E muitas vezes nós passamos pelo fogo. E é o fogo que nos apronta para chegarmos no cume da hora certa. E Jesus não precisava disso, porque ele já veio pronto. Mas para servir de exemplo, ele passa pela água do batismo, como você e eu temos que passar pela água do batismo, quando passares pelas águas, e depois passares pelo fogo. E quando nós passamos pelas águas, nós não morremos o nosso espírito, morremos a nossa carne, morremos o velho homem, morremos com as ervas amargosas. Agora, quando passamos pelo fogo, passamos para dar o ponto. E esse fogo não queima. Ninguém é tentado mais do que possa suportar. Ninguém tem uma cruz maior do que possa carregar. Porque esse fogo, amigo internauta, é para fazer você ficar no ponto, mas não para queimar você e ser inutilizado. Então, você que está passando por prova, por aflições, por angústia, ao ponto de dizer assim, pai, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais. Você aguenta, você vai aguentar. E pode ter certeza que isso não vai estourar. O vaso não vai estourar, vai ficar no ponto. E esse ponto é o ponto que Deus vai mudar a tua história, mudar a tua vida. E haverá um consumado dentro de você também, e haverá uma grande mudança, por certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Diego, há um texto aqui em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que o apóstolo fala: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que texto lindo, que texto claro, objetivo, que fala que Cristo é a nossa Páscoa. Você quer saber o sentido da Páscoa? Cristo é a Páscoa. A Páscoa não é um evento, a Páscoa não é um feriado, a Páscoa não é uma celebração apenas. A Páscoa é uma pessoa. A Páscoa é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Cristo é a Páscoa. Se você celebra algo que você chama de Páscoa, sem a presença de Cristo, você tem tudo, menos Páscoa. Você pode ter um final de semana
com bebidas, você pode ter um final de semana com a casa cheia, você pode ter um final de semana, um feriado com muita comida na mesa, você pode ter muitas amizades, pode ter muitos momentos agradáveis em família, mas a Páscoa é uma pessoa chamada Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Cristo é a nossa Páscoa. Se tu tira Cristo da tua Páscoa, tu não tem a Páscoa. Tu não tem a Páscoa verdadeira, a Páscoa bíblica. Tu não tem. Tu tem outra coisa, qualquer outro tipo de festa, menos a verdadeira Páscoa, né? Tudo perde sentido em relação à Páscoa daí. Você pode ter qualquer outra coisa, né? Como já dizíamos antes, os ovos furtando a ideia da Páscoa, chocolate, presente, isso e aquilo. Se você não tiver Cristo Jesus em mente como uma pessoa ao qual morreu e ressuscitou nessa celebração, você perde o sentido da Páscoa, né? E o apóstolo aqui deixa claro, Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa é uma pessoa. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição. Eu. Não é um evento. A ressurreição não é um evento, é uma pessoa. Por causa que essa pessoa vive, vai haver ressurreição da nossa vida, do nosso corpo. E ele disse, eu sou a ressurreição. Porque ele vive, existe vida eterna. Porque ele ressuscitou para sempre, para nunca mais morrer. Nós vamos ressuscitar nele, pela fé nele, e vamos viver eternamente. Porque a ressurreição é uma pessoa, a Páscoa é uma pessoa. É verdade. Cristo Jesus, a nossa Páscoa, conforme Coríntios. Aleluia. E proclamava em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a Aleluia. Plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, 12. Apocalipse já está falando. Mas eu vou entrar agora, Fabiano, na Santa Ceia, da Páscoa dos dias de hoje. Para que a gente encerre a live. Na quinta-feira, Jesus reúne os discípulos e diz assim, vão lá e preparem a ceia. Aí os discípulos vão lá, preparam toda a ceia, coisa e tal. Mas agora, na sexta-feira, o cordeiro está sendo assado. Quinta-feira começa a ser assado, sexta-feira dá o ponto e é entregue na cruz do Calvário. O seu corpo tem marcas de chibatadas, de açoites nas costas. Seu lado, quando é pendurado na lâmpada, na cruz, é cortado naquele momento com uma lança. O seu corpo é cuspido, o seu corpo é tomado por soco, dão um soco, batem, pegam um caniço e batem na cabeça dele, fazendo com que a coroa de espinho aprofundasse ainda mais sobre a sua têmpora, sobre a sua fronte. E tudo isso, o que é isto que está acontecendo? É o corpo sofrendo. É o corpo sendo assado. É o corpo sendo assado. É o corpo sendo preparado. O corpo está sendo preparado. Maria, quando chega e bota aquele unguento, ela está preparando o corpo para a morte. E o corpo está indo em direção agora à cruz, está indo em direção ao Gólgota, o final de tudo. E esse corpo é pendurado na cruz. Como o trigo, Fabiano, como o trigo branco, como o trigo que é malhado, batido para soltar o seu fruto, como o trigo que é malhado, como o trigo que é branco, e como o trigo branco que depois vem o quê? O pão. Jesus Cristo foi cortado da terra dos viventes. Ele, como o trigo, foi arrancado. O seu fruto branco produz o pão sem nenhum fermento, sem pecado. Esse é o corpo que estava na cruz. O corpo envergonhado, o corpo que estava ali, que vestiu uma roupa de escarlate, vermelha, de deboche. O corpo que foi despido e lançado sorte sobre as suas vestiduras. O corpo hoje, que quando nós apresentamos aquele pão da Santa Ceia, não é o pão, é o fruto do trigo. Como não é o vinho, é o produto da vinheira, que é a parreira de uva para nós. Que no final o trigo produz o pão e que no final a uva produz o vinho, como a azeitona produz o azeite. Naquele momento era o trigo
sendo malhado. E quando nós apresentamos agora o pão, ele passou o processo. Qual o processo? Malhado, retirado, passado pelo fogo, passado pelo fogo. E depois de passar pelo fogo, ele torna o pão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É um mistério aí, Fabiano. Pastor Diego, Deus. olha que palavra que eu tenho aqui. João 12, 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. É exato. Mas, se morrer, dá muito fruto. Oh, glória a Deus. Aleluia. É tremendo isso aí. Glória a Deus. O Cordeiro Aleluia. de Deus ali, Jesus Cristo, ensinava os homens, né? E ao mesmo tempo falava de si, né? E ao mesmo tempo falava de si. E nós não fizemos festa, Fabiano, com uva, e nem fizemos festa com trigo. Nós fizemos festa com o produto preparado. Porque o trigo passou pelo fogo para gerar o pão. Como a uva foi pisada para extrair o vinho. Aleluia. Verdade. Glória é verdade. a Deus. Que tremendo. Que tremendo. É Esse é o processo. Esse é o processo. O processo que Cristo passou. O sofrimento, a angústia, a dor, aquilo que nós lemos, o processo de Isaías 53, ser moído pelas transgressões, ser esmagado, ser pisado, manter-se calado, foi esbofeteado, cuspido, traído, abandonado, negado. Exato. Dores externas, dores internas. Ser moído fala da moinha, do engenho, fala do Getsêmane que ele estava, de ser prensado. O produto agora está sendo processado. O trigo vai ser processado. Ele passou pelo fogo agora. Está gerando o pão que desceu do céu. O sangue vai ser derramado. A uva foi pisada. E esta uva pisada agora é derramada como sangue. Ele é João capítulo 15, Fabiano. Eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte isso, né? Tremendo. Que tremendo. É forte. O sacrifício perfeito de Cristo, né? O que seria de nós se não fosse o sacrifício de Cristo? Em que situação estaria a humanidade neste momento? Deus é tão bom que ele proveu, né? Como disse Abraão, né? O cordeiro para si, Deus proverá. E Deus proveu. Deus é Deus que provê. É importante lembrar aqui, pastor Diego, já que eu mencionei esse texto, não tinha isso em mente, mas eu lembrei aqui agora. Muita gente usa a palavra e diz, não, Deus proverá. Tu quer um carro, Deus proverá. Tu quer uma casa, Deus proverá. Tu quer comprar isso, comprar aquilo, Deus vai prover porque ele tem que prover, porque ele é o Deus que provê, ele é o Deus que provê, porque está escrito Deus proverá. Só que o que eles se esquecem, que o texto que fala que Deus proverá, não está falando de coisas deste mundo, de casa, dinheiro, ouro, joias, terreno, apartamento, viagem. O que Deus iria prover para si é o cordeiro para tirar o pecado do mundo. O que Deus iria prover para si era muito mais do que o que estava apontando naquele momento ali para livrar Isaac do sacrifício. Era o verdadeiro cordeiro que iria salvar a humanidade. Esse é o Deus que provê. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que provê. Evidente, Deus cuida de nós, Deus nos guarda, nos abençoa, todas as áreas. Sim, eu não estou sendo contra isso, não, de forma alguma, meus amados. Eu só estou falando que esse texto, Deus proverá, está falando de um cordeiro que apontava para Cristo. O cordeiro que iria livrar o Fabiano dos seus pecados do inferno, o Diego dos seus pecados do inferno, toda a humanidade dos seus pecados do inferno, e todo aquele que nele crê ia receber a vida eterna. Deus proverá, e Deus proveu o cordeiro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Deus, quando nós participamos da Santa Ceia, Fabiano, nós estamos participando do cálice do Novo Testamento. O cálice do Novo Testamento, o cálice da nova aliança. Quando pegamos a ceia e dissemos, este agora aqui
É o cálice da nova aliança, o cálice do sangue do Cordeiro. Nós estamos com o material processado, material que passou o processo, material que já está pronto. Porque a última palavra da cruz foi: está consumado. Está pronto, está encerrado. Agora a carne foi assada, o cordeiro foi servido, a mesa está pronta, o sangue foi derramado, a uva foi pisada. João capítulo 15, a videira deu o seu fruto, e o fruto foi pisado, e produziu um bom vinho, o melhor vinho, o vinho do final da festa. O vinho do final da festa. O vinho que ninguém esperava. Está sendo apresentado agora o melhor vinho, o melhor de todos os produtos. Está sendo agora, chegou a hora, chegou o momento aonde que a água sai do seu lado, mas o vinho é produzido pelo seu sangue. Tem 3 elementos ali. A água nem vão falar que não é o texto de agora, mas quando ele produz o vinho agora, está pronto, o melhor vinho no final da festa, está chegando daquela hora, como o pão que foi cozido, trigo, processo do trigo, malhado, cortado da terra, até chegar no ponto de ser o pão. Agora a obra está consumada. Quando nós pegamos na igreja o pão e o vinho e o cálice, nós estamos falando 2 coisas. O pão está pronto. Ele já consumou a obra. Agora nós somos parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. Como igreja. Por isso que esse negócio de dizer assim, Fabiano, eu sou igreja, sozinho dentro da minha casa. Isso não existe. Não existe. Não é bíblico. Não é bíblico. Sabe por que não é bíblico, amigo? Pode chorar aí no sofá, pode murmurar contra mim. Pé é pé, mão é mão. Se você encontrar uma mão na lata do lixo, alguém vai dizer assim: encontrei um membro na lata do lixo. Se encontrar uma perna, alguém vai dizer: encontramos um membro aqui que foi decapitado. Tá só a cabeça. Agora, se encontrar orelha, nariz, boca, pé e mão, eles encontraram um corpo. Já viu isso aí, Fabiano? Encontraram um corpo. Uma mulher matou um homem, mutilou ele todinho, largou os pedaços. Aí eles diziam: ó, encontramos um pedaço, encontramos um membro foi encontrado. Agora, quando você vê a pessoa inteira, é o corpo. E a Bíblia diz que uns são pé, outros são mão, outros são boca, outros são nariz. Por isso que a Bíblia diz que o pé não é maior do que a mão precisa do pé para caminhar. O pé precisa da mão para comer. Sem dúvida. Sem dúvida. O nariz precisa, o nariz precisa sentir o cheiro para que a boca sinta vontade de comer. São tudo interligado. Então, o corpo não é uma célula, o corpo são membros um dos outros. Porque minha mão é membro do meu pé, se minha mão tiver dor, todo o meu corpo sente. Exato. Então, quando Jesus disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, tem uma parte que não adianta, só se você quiser arrancar a Bíblia fora. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Está escrito na Bíblia, chora, é isso aí mesmo. A Bíblia diz claramente: eu sou o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Agora é o corpo machucado, ferido, mutilado, pronto, que foi entregue por nós. E nós, cada um que pega aquele pão e parte aquela hora da Santa Ceia, nós estamos dividindo o corpo para ser entregue por nós, para que através daquela divisão haja união entre nós. Aleluia. Que interessante. Nós partimos para se unir. É verdade, é verdade. Interessante que Jesus, ele não diz, né? Esses são os meus membros que são dados por vós. Não. Este é um corpo, o meu corpo que é dado por vós. Pastor Diego, eu fiz um estudo bem exaustivo das Escrituras, né, para falar sobre esse tema, e eu descobri que não há um lugar na Escritura sequer em que a igreja é usada para uma pessoa individualmente. Não existe um versículo na Escritura que me dê base para dizer eu sou igreja. Não há um versículo sequer na Escritura que algum profeta, que algum pastor, que algum diácono, que algum evangelista, que algum discípulo, algum apóstolo disse, eu sou a igreja. Isso não existe, essa ideia não existe. Isso é totalmente estranho para a Escritura. E o que é estranho para a Escritura, acredite, é estranho para Cristo. Ele disse a seguinte oração, Fabiano: Pai nosso que estás no céu.
Ele não disse, meu Pai que está no céu. Ele foi ensinar para os discípulos como deveria orar. Ele disse, ó, quando vocês orarem, diga assim, Pai nosso que estás no céu. Nosso é coletividade. Nosso é grupo. Pessoas. Entendeu? Não é uma coisa individual. Ah, mas eu não gosto da igreja, a igreja tem problema. Aí para corrigir um defeito você faz outro. Não se corrige um problema criando outro. A igreja, Fabiano, é cheia de defeitos, é um monte de falso pastor, falso profeta, gente que não tem qualidade no altar. É difícil achar uma igreja com qualidade hoje. Tem 1000 igrejas, mas dessas 1000 você tira, tem 4 ou 5, biblicamente falando, que está correta, está certa. Mas eu digo para você tem que procurar até encontrar. Se não achou numa, vai achar noutra. Não gostou de uma, vai gostar de outra. Tem várias portas aí. São multiformas de pregar o evangelho. Vai batendo até você encontrar. Ora a Deus que Deus vai te botar numa igreja certa. Agora, por causa do pecado dos outros, você acabar pensando isso, não é um erro dos outros que vai fazer você errar também. Aí, Fabiano, se o meu vizinho aqui rouba e fica rico, eu vou dizer, pô, o vizinho ficou rico aqui roubando, eu vou roubar também, então. Entendeu? É a mesma coisa. Porque aí um errou, eu vou cometer um erro. Não, o cara tá errado, eu vou errar. Não é isso, não é assim. Não é um erro corrigindo o teu erro. Não faz isso, não é assim. E o corpo de Cristo, o corpo é igreja. O corpo é igreja, unidade de igreja. Corpo de Cristo, unidade de igreja. E como Cristo sofreu, a igreja sofre. É verdade. Como Cristo padeceu, a igreja padece. Como Cristo não estava desmembrado, como aconteceu na Confidência Mineira, que lá o patrono da Confidência Mineira foi desmembrado e foi colocado seu corpo aos pedaços lá, Joaquim Xavier, o famoso Tiradentes, foi desmembrado e colocado os pedaços nos postes lá para as pessoas verem. Cristo não foi desmembrado, nem o osso quebrou, Fabiano. Sabia disso? O osso não quebrou, porque os seus membros não quebram. A sua estrutura da igreja não quebra, ele põe de pé, porque a perna é pé. A perna é os pés, é que põe de pé o homem e as pernas. E os seus membros, nenhum foi quebrado, os ossos não foram quebrados. Quando os homens saíram, estavam na cruz, quebravam-se os ossos de Cristo, nenhum osso dele foi quebrado. Significa que os membros todos ficaram intactos. A sua estrutura ficou intacta. Nós somos esta estrutura hoje, que sofremos com ele, mas também com ele seremos coroados. Nós padecemos com ele, mas com ele também seremos galardoados. E assim como ele foi afligido, a igreja é afligida, mas assim como ele venceu, nós também venceremos. A igreja, Fabiano, é a noiva, é a noiva. E agora eu pergunto para você aí, quando você casou com a tua mulher, o que você fez? Tornou o quê? Uma só carne com ela. Noiva e o noivo, uma só carne. Escandalize aí, ó. A noiva e o noivo são um só, porque a Bíblia diz, quem não tem um noivo, não tem a noiva. Quem não tem a noiva, não tem o noivo. Quando há o casamento, nas bodas de Cristo, eles formam um só. Por que formam um só? Porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Eles não formam um em conjunto, mas formam um incompleto. São completo. Ele, cabeça, direção e ela, corpo. Assim como está instruído dentro do casamento. O marido é o cabeça da esposa e a esposa é o corpo. Assim Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Ficou bem claro, né, Fabiano, isso aí, né? Glória a Deus. É um assunto importante, né? É um parêntese que a gente abre aqui no meio do assunto da Páscoa, mas é bem relevante porque a gente está falando sobre a Santa Ceia. E a Santa Ceia é algo para o corpo de Cristo, é algo para a igreja, para os salvos que esperam a vinda de Jesus Cristo, esperam o arrebatamento, e nós precisamos ter em mente que ninguém vive uma vida cristã voluntariamente isolada, por desejo pessoal, por não conseguir relacionar-se, por ver defeitos. Eu quero te dizer que Jesus andou há mais ou menos por 3 anos e meio com pessoas cheias de defeitos. Igualzinho a mim, igualzinhos a você. Cheios de defeitos. Porque todos temos defeitos. Jesus poderia ter se apartado. Não, está muito difícil andar com esses 12, eu vou fazer o meu ministério. Por que não, pastor Diego? Vou ensinar vocês à distância, vamos ter um contato nos finais de semana, no Shabat, no sábado, nós nos encontramos na sinagoga, eu ensino, mas eu vou seguir o meu ministério aqui, vocês estão dando muito problema, vocês não entendem, vocês ficam duvidando, Não, aqui, ó, junto comigo, vem cá, vamos andar junto, e assim que a igreja permanece junta, o joio não é separado do trigo antes do momento, porque se tu arrancar o joio,
o trigo vem junto e tu mata o verdade. trigo que está plantado na terra. Jesus disse, não, 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 nós não vamos arrancar o joio agora, mas no momento certo, na ocasião certa, os anjos separarão, farão separação. O joio vai ser queimado, o trigo vem para o meu celeiro, me pertence. Então, é de se esperar que, infelizmente, e quanto mais se aproxima o retorno de Jesus para buscar sua igreja, muito mais se avoluma, aumenta a quantidade de escândalos que nós vemos na igreja cristã espalhada pelo mundo. Infelizmente, pessoas dando mau testemunho, o nome de Jesus sendo usado de uma forma que muitos se escandalizam. Isso está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz mais, diz que isso é necessário que viríamos escândalos. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, o escândalo não é motivo para mim confundir a minha fé, abandonar a minha fé, esfriar a minha fé, me escandalizar com meu Deus. Não. É motivo para mim olhar para o que a Bíblia fala sobre essas coisas e estar mais certo ainda que a Bíblia é a verdade, que eu tenho que estar mais ainda firmado em Cristo, tenho que amar mais, tenho que suportar mais. Porque assim como alguém que está do meu lado me suporta com os meus pecados, eu sou devedor para Cristo, que também devo suportar e amar aquele outro que também peca contra mim, que está do outro lado. Com certeza. Essa é a vida cristã. Bem-vindo à vida cristã. Se você não entendeu a vida cristã assim, há uma grande chance de você não fazer parte da igreja. Porque a igreja que vai subir ao céu é aquela que entendeu que foi perdoado, por isso perdoa, que foi amado, mesmo sem merecer, por isso ama, mesmo que o outro não mereça. Isso faz parte da vida cristã, né, pastor Gil? Com certeza, é verdade. Agora, para nós encerrarmos a live, Fabiano, ao sangue. O sangue é o fechamento. O sangue é a assinatura agora. O sangue é a aliança. Porque não há casamento sem aliança. Não há casamento sem aliança. O corpo e a cabeça estão aliançados agora, juntos. Mas o selo agora é o sangue. O selo é o sangue. E sem sangue não há aliança. A Bíblia diz isso. E agora ele derrama sangue inocente. Ele derrama sangue puro. Ele derrama o sangue do Cordeiro sem nenhum pecado. E quando ele morre, a sua morte é uma morte por derramamento de sangue. Porque às vezes a pessoa pode morrer, vai dar uma facada no coração, cara. A pessoa morreu o quê? No coração. O coração foi o primeiro órgão que foi esfaqueado. Jesus, ele tem uma morte que ele vai esvaindo-se em sangue, ele vai derramando sangue. Ele ficou 3 horas na cruz pendurado. Não foi uma morte instantânea. Não é como um acidente de carro, você dá bate, o cara 2 minutos tá morto. Não é isso aí. Ou se afogou nas águas. Não. A sua morte não foi um ataque fulminante do coração. Ele morreu aos poucos. Envolveu muito sofrimento, né, pastor Diego? Muito sofrimento. 3 horas para chegar ao ponto de morrer. Ele derramou sangue. O sangue foi derramando, foi andando. Sangue, a terra foi bebendo aquele sangue. O sol olhou e disse: não, esse dia aqui não é melhor eu não aparecer hoje, não. Sol, 3 da tarde, sumiu. Houve noite aquela hora. Porque a terra estava bebendo sangue. O sangue que ela não era digna. O sangue que ela não era digna. Começou a se derramar sobre a terra. Verdade. E o sol virou o rosto, como Deus naquele momento estava com o seu rosto virado, porque os pecados da humanidade estavam sendo atraídos sobre ele. O sol na figura, Fabiano, quem olhava não viu o sol. Mas Jesus, quando olhou, não viu o Pai também. Porque ele disse: por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Os homens olhavam e diziam: cadê o sol? E Jesus olhava e disse: cadê o Pai? Naquela hora, estava só derramando o seu sangue. O sol enegreceu, houve uma espécie de um terremoto sobre a terra, homens ressuscitaram dos mortos. Aquela hora ele disse: consumado está, o sangue foi derramado. E aquele mesmo sangue que estava na verga das portas, que era o sinal, esse mesmo sangue que está hoje sobre a tua vida, a minha vida, a todos aqueles que creem, a todos aqueles que consomem o Cordeiro, cabeça, vísceras e pé, tem o direito de ter o sangue aspergido. O sangue é a cereja do bolo.
é o final de tudo. O sangue é a videira preparada, pisada e que derrama o bom vinho. E o bom vinho que é derramado agora, o vinho melhor do final da festa, é derramado nesse momento para os seus convidados. E no domingo, a ressurreição. No domingo, a ressurreição. Aleluia. No domingo agora, a Páscoa está completa, porque naquele domingo eles iriam comemorar a Páscoa, mas o Cordeiro não ressuscitou da Páscoa de Moisés. Mas esse Cordeiro saiu da sepultura. Aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. E apareceu para eles dizendo: vivo estou, eis que estive morto, mas estou vivo. Amém. Eis que estive morto, mas a morte não me venceu, a sepultura não me venceu. Aleluia. Esta é a Páscoa nossa, essa é a nossa Páscoa. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Um abraço aí para a Sandra Origi, está participando com a gente aí também. O Joel Padilha, Sandra Origi, Joel Padilha, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fabiano, vamos encerrar. Uma hora e 30 minutos já. Amém. Foi forte o tema de hoje. Se deixar, a gente segue longe aqui, né? É verdade. Glória a Deus. Um abraço para a tia Sandra Origi. Um beijão, Deus te abençoe. Né? Um abraço para a Gisela, para o Giovanni também, os queridos lá de Tramandaí que comentaram também antes. O meu irmão, o Sandro, um abração, maninho. Deus te abençoe muito. E os demais irmãos também que estão aqui conosco, que comentaram. Um grande abraço para vocês, meus queridos. É lindo essa mensagem, a mensagem da Páscoa. O pastor Diego estava falando, e eu estava aqui pensando de todos os sacrifícios que existiram, pastor Diego, em Israel, de todos os sacrifícios feitos ao Senhor, de todos os cordeiros que foram imolados, sacrificados, e os sacerdotes pegaram eles, né, e aspergiam, pegavam e aspergiam sangue no altar e faziam todo aquele ritual. De todos, milhares e milhares e milhares e milhares, só teve um sacrifício, que o pastor Diego disse ali, que o cordeiro voltou a viver. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Jesus Cristo. Não existiu e nunca existirá um outro sacrifício. É impossível que haja e nunca haverá, porque o sacrifício de Cristo, ele é completamente perfeito. Ele é completamente eficaz. Ele é totalmente apto para salvar, para limpar os pecados, para transformar o homem, para dar uma nova vida. Sabe por quê? Por um detalhe. Não só o sacrifício em si, mas o complemento de levantar-se da morte, para viver para sempre, para nunca mais experimentar a morte. Ele nunca mais vai experimentar a morte. E porque ele viveu essa experiência e ele prometeu para a sua igreja, para os seus filhos, passarem pela mesma experiência. Ou o arrebatamento, para depois nunca mais morrerem. Na verdade, eu espero não a morte, eu espero o arrebatamento, né? Muitos dizem a única coisa certa na vida é a morte. Não, eu discordo totalmente. Eu não tenho certeza nenhuma da morte, nenhuma. Eu espero o arrebatamento. Isso sim, eu espero o arrebatamento. Agora, se por acaso eu passar pela morte, eu tenho fé, eu tenho convicção na ressurreição do meu Salvador e nas suas promessas, de que, porque ele ressuscitou, por meio do seu sacrifício, e ele ressurgiu da sepultura para nunca mais morrer, um dia, se eu passar pela morte, eu vou ressurgir também, com um novo corpo, para nunca mais morrer, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, como diz o canto, o cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, não tem temor, não tem medo. Ele leva sobre nós, ele leva sobre ele as nossas angústias, as nossas dores,
Ainda que nós vivamos neste mundo, em muitos momentos de aflições, o Espírito Consolador está conosco para nos lembrar. Eu estou com vocês. Eu sou o penhor de que isso que ele prometeu vai acontecer. Aqui está o arras, está o sinal de arras. Eu sou a prova de que o negócio vai se concretizar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você, meus amados. Foi uma alegria estar aqui novamente, pastor Diego. Guarde essa palavra no seu coração. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é uma pessoa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Segunda-feira que vem, o Fabiano está com a live lá dos Estados Unidos, juntamente com outro pastor lá. Pastor Tarde só, não é horário casual aqui o nosso. Aqui no Brasil começa 10 horas, eu acho, né, Fabiano? Eu acho que é 11 da noite. 11 horas aqui do Brasil. Você que pode, fique ligado. Se você não pode estar ligado, acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Fabiano Soares. Lá tem as lives também que ele já fez com o pastor lá dos Estados Unidos. Vai ter a live segunda-feira que vem. E você acompanha no outro dia, então, ali pelas redes sociais também, a live que é feita lá dos Estados Unidos. Nós voltaremos aqui há um mês, nós temos de volta aí. Nós estamos programando uma live agora a cada 30 dias, devido aos meus compromissos com a igreja de Taquari, com a igreja de Tramandaí, com a igreja de Montenegro, com alguns outros projetos que tem agora em breve aí, do Imbé, Capão da Canoa, outras cidades também, que a gente está avançando. E daí fica complicado, mas a gente vai estar aí uma segunda por mês junto, porque para mim sempre é um prazer estar junto com o Fabiano, dividindo a mensagem, aprendendo com ele também da palavra de Deus. Senti falta do pastor Pedro hoje, mas que daqui a pouquinho está de volta com a gente também. Amém. Em nome Quem de sabe, Jesus. né? Quem sabe, né? Num futuro breve aí, Deus pode fazer todas as coisas. Com certeza. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado por ter compartilhado, obrigado por ter curtido. A irmã Adelaide participando aí, quarta-feira, estou lá em Capão da Canoa juntamente com a irmã Adelaide. Amanhã eu estou em Tramandaí aqui, às 20 horas, num grande culto na igreja Tabernáculo do Avivamento Apostólico, na rua Domingo de Moraes, em Tramandaí. Todo sábado em Montenegro e domingo na cidade de Taquari você me encontra com os cultos da nossa igreja. Nos acompanhe nas redes sociais também, aí pelas equipes de mídia, Tabernáculo do Avivamento Apostólico. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Amém. Deus abençoe.